Olá, boa noite. TV Novo Tempo, Rádio GVC FM e Jornal do Povo apresentam a partir de agora o último e principal confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Sejam bem-vindos ao debate eleitoral que você acompanha ao vivo na Rádio GVC FM, na TV Novo Tempo, nas redes sociais dos veículos de comunicação. Já convido vocês para acessar o Facebook da Rádio e da TV Cachoeira e compartilhar e comentar a transmissão deste encontro. E a gente destaca que este debate na televisão conta com os 3 recursos de acessibilidade previstos pela legislação: Libras, legenda oculta e audiodescrição. E nós vamos conhecer neste momento os convidados, os protagonistas deste encontro. Participam deste debate José Otávio Germano, da coligação Cachoeira, A Mudança Chegou; Sérgio Gnatti, da coligação Com a Força do Povo; Leandro Balardim, da coligação A Mudança que Vem do Povo; Kleber Cardoso, do Podemos; Coronel Francisco, do PSL; Marta Caminha, do PT e Gercei Silveira, do PSB. Destacamos que a produção deste debate adotou todos os protocolos sanitários possíveis para a menor exposição dos participantes ao risco do coronavírus. Por isso, todos farão uso de máscaras durante todo o debate. Pois bem, vamos conferir agora as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio, réplica e tréplica 1 minuto. O candidato que pergunta indica quem responde. A sequência foi definida previamente na reunião com os partidos. Cada candidato poderá ser perguntado uma única vez. A qualquer momento, os candidatos ou assessores poderão fazer pedidos de direito de resposta, que serão analisados por uma comissão formada por jornalistas e advogados. O espaço para o uso do tampo do direito de resposta, caso ele seja deferido, ocorrerá no último bloco do debate. Ok, nós passamos para a primeira parte, portanto, deste debate, que são os confrontos diretos. A sequência de candidatos a perguntar, essa sequência já foi sorteada previamente, na ocasião da reunião de definição das regras com os partidos. E neste sorteio, o primeiro candidato sorteado, primeiro, portanto, que fará sua pergunta neste debate, é o candidato Kleber Cardoso, do Podemos. Candidato Kleber, por gentileza, pode se aproximar aqui da bancada. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Para quem o senhor direciona a sua pergunta? Candidato José Otávio Germano. Candidato José Otávio, por gentileza, pode se conduzir até a bancada. O candidato Kleber Cardoso tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, quantos anos, ou talvez décadas, o senhor acha que vai ser necessário para cumprir, talvez, se o senhor se eleger, as promessas feitas durante esse período eleitoral e mais? O senhor alega que a solução dos problemas está em Brasília. O que o senhor fez em 16 anos como deputado federal lá em Brasília e que não resolveu os problemas, ou melhor, ajudou a resolver os problemas, talvez com alguma parceria com os prefeitos, orientando os prefeitos, que é lá que está a solução? Bom, vamos então à resposta do candidato José Otávio. 1 minuto e meio para a resposta. Bem, inicialmente, meu boa noite ao Boa noite. vice-prefeito Kleber, de quem eu tenho sempre uma gratidão enorme por ter, num determinado período, me ajudado numa campanha eleitoral, quando, numa delas, me logrei deputado estadual. Graças à sua ajuda, importantíssima na época, eu pude, em seguida, ser o presidente da Assembleia Legislativa. Eu diria que eu não sei dizer, talvez Vossa Senhoria tivesse mais condições de dizer, porque é o atual vice-prefeito, quantos anos precisaria Cachoeira para resolver os seus problemas, ou pelo menos para equalizar os seus problemas. Os compromissos que eu pessoalmente assumi, quase todos eles, são voltados para recursos que estão em Brasília, para recursos que estão disponíveis aos projetos das prefeituras municipais, muitos deles já trazidos em Cachoeira
eu diria que a maioria das coisas realizadas, das obras realizadas em Cachoeira, foram direcionadas por mim a partir de pedidos seus, de pedidos do próprio prefeito, de pedidos da comunidade, demais vereadores, enfim. Eu me sinto muito honrado de ter cumprido a minha missão. Obrigado, candidato. Vamos então à réplica, candidato Kleber Cardoso. Bom, nós temos um compromisso com a verdade, um compromisso com o povo. E rapidamente aqui posso citar 3 itens que o Podemos, o 19, tem para propor. Calçamento, iluminação são coisas que o cidadão cachoeirense clama e nós sabemos como fazer. Calçamos 37 ruas em 3 anos, iluminamos a cidade com LED, agora levaremos para o interior, para os bairros, mas principalmente com a saúde. Nós temos um compromisso de tentar zerar as filas do SUS e fazendo como? Com a economia, deixando de gastar em certas coisas desnecessárias, implantando o diário eletrônico tão importante e com esse dinheiro da economia do diário eletrônico, investir em compras de consultas e especialistas da rede privada, por exemplo. E dessa forma tentar zerar esse câncer que é o problema das nossas filas de espera, que as pessoas esperam meses, anos por um atendimento. E nós faremos porque nós sabemos como fazer. É só economizar, implantar o que é necessário e investir na saúde. Ok, vamos à tréplica, candidato José Otávio. Muito bem, eu queria aqui me penitenciar porque comecei sem cumprimentá-los, os apresentadores, a TV Novo Tempo, o Jornal do Povo e a GVC, e a todos os funcionários da TV que nos servem e servem a comunidade de Cachoeira nesse momento. O Kleber faz considerações absolutamente procedentes. Eu acompanhei, inclusive, à distância, diversas injustiças promovidas a ti. A da iluminação, uma delas. Eu vi o quanto tu brigaste para poder trocar as lâmpadas por LED e o quanto tentaram te tirar a autoria desse feito. Calçamentos, da mesma forma. E até fico me colocando no teu lugar, muitas vezes, Kleber, com dor, sinceramente, porque tu é um grande político, ser prometido para ti 4 anos que tu seria o prefeito. Obrigado, e na hora H não ser. Obrigado aos candidatos por essa primeira discussão. Os candidatos podem, por gentileza, se assentar. Vamos à próxima candidata do PT, Marta Caminha. A senhora vai fazer a pergunta para quem, candidata? Candidato Kleber Cardoso. Candidato Kleber Cardoso, por gentileza. Primeiramente... Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Candidato, por mais que o senhor tente se descolar do atual governo, o senhor é sim parte dele. Foi eleito com ele. Por que o senhor se omitiu, ao invés de tentar pôr em prática todas essas suas propostas de campanha? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Boa noite, candidata. Infelizmente a senhora está equivocada, porque em momento nenhum me omiti. Pelo contrário, a população sabe, acompanhou pelos próprios meios de imprensa o quanto me esforcei. Nunca aceitei ser apenas um vice para substituir o prefeito. Sempre me posicionei pelo trabalho pelo povo. Tanto que assumi uma secretaria de obras e que os primeiros 2 anos de governo tiveram belíssimos alcances de atendimento a quem necessita. Lá no bairro, através dos mutirões de bairro. Investimos pesado no interior, comprando equipamentos nesse governo que sou vice-prefeito de fato, e até onde eu tinha minha limitação para trabalhar, eu trabalhava. Investimos pesado em equipamento para fazer o interior ser atendido, infelizmente, por politicagem. Em algum tempo, entreguei a Secretaria do Interior para outro cidadão e o trabalho, infelizmente, parou. Nós fizemos todo o trabalho, acompanhei, assessorei o prefeito sempre que possível. Aliás, nos momentos de dificuldade, o vice Kleber Cardoso sempre foi presente, sempre se fez presente. Inclusive nesse período agora de pandemia, continuamos trabalhando. Muito principalmente porque nesse período muitos das nossas lideranças sumiram e o meu celular nunca parou. Sempre continuei trabalhando e continuarei. Por isso eu quero ser prefeito de Cachoeira. Por isso que a cidade merece um prefeito que de fato trabalhe em prol da cidade. Não em prol de uma família, não em prol de um pretexto político e muito menos em prol de si mesmo. Eu quero trabalhar para a população. Candidata.
O senhor se propõe a ser prefeito, mas se deixou anular, infelizmente, porque o mandato tem 4 anos, né? E o senhor acabou demonstrando a falta de uma capacitação para a articulação política, que é essencial para que o prefeito de Cachoeira, para que a próxima prefeita de Cachoeira possa realmente ser a liderança que Cachoeira merece. Eu penso que o senhor abriu mão de dar uma nova direção à sua gestão. Infelizmente, penso que o senhor perdeu esse tempo e que poderia tê-lo aproveitado com articulação política e firmeza nessa sua caminhada. Me perdoe, não é delicadeza minha, mas vou discordar novamente da senhora. Por 2 motivos. Primeiro, eu fui vereador por 2 mandatos e nunca perdi uma eleição para o Legislativo. Fui o vice-prefeito e sou o vice-prefeito, assumi 2 vezes a Secretaria de Obras, inclusive no seu governo, onde o Neirão era prefeito, por 6 meses, e naquele período eu trabalhei incansavelmente pela população. O que aconteceu? O Kleber fazia um bom trabalho, o então prefeito Neirão e o seu partido fizeram a mesma coisa que o prefeito atual fez agora. Tanto que eu concorri a vice-prefeito, tenho feito um trabalho digno, honesto, em prol da população. E é isso que a gente tem que continuar, sem rusgas políticas. A população não quer mais saber disso. A população quer o preto no branco. A população quer um governo para todos. Literalmente para todos. Não para A, não para B, não para G. A população quer um governo para todos. E esse momento de debate vai servir literalmente para isso, para a escolha do cidadão. Tá ok, os candidatos podem sentar nos seus lugares. E a gente já chama o próximo candidato a perguntar, candidato Coronel Francisco do PSL. Candidato Coronel Francisco, boa noite. A quem o senhor dirige a sua pergunta? Boa noite ao prefeito Sérgio Gnatti. Candidato Gnatti, por gentileza. Vamos então à pergunta do candidato Coronel Francisco, 30 segundos. Ok. Boa noite a todos os nossos espectadores, boa noite aos colegas aqui. Prefeito Gnatti, a minha pergunta é sobre desenvolvimento econômico. Né? O senhor vem de 4 anos de administração e nós temos uma Cachoeira do Sul hoje deficiente na questão de empresas e geração de emprego. E agora, ainda na época da pandemia, a gente tem várias e várias empresas fechando, quebrando, né? Entrando num caos econômico na cidade. O que o senhor fará em 4 anos que o senhor não conseguiu fazer nos últimos 4? Vou discordar. Por gentileza, candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos vindo e nos vendo. O candidato, ele fez uma pergunta completamente diferente do que está acontecendo em Cachoeira. Cachoeira hoje, Coronel Francisco, está passando por um período fantástico. Nós estamos encorpando como cidade. Cachoeira do Sul hoje é uma cidade grande. Hoje, tudo que nós estamos vendo, apesar dessa pandemia que nos assolou e assolou o mundo inteiro, nós estamos fazendo as coisas certas, as coisas corretas. Nós estamos vendo que de um momento para outro, Cachoeira começou a explodir para cima. Nós temos hoje edifícios, nós temos hoje edificações, graças à nossa incessante busca da UFSM em Cachoeira. Hoje nós temos a UFSM, Francisco, como se fosse o maior canhão de empregos de Cachoeira do Sul. E não só de canhão de empregos, como também canhão de formação de mão de obra especializada, mas principalmente para nos ajudar a fazer os projetos importantes que Cachoeira precisa. Nós estamos hoje, Francisco, num momento áureo, apesar do Covid. Apesar dessa situação que empresas quebraram, que pessoas perderam o emprego, mas nós tivemos que tomar as medidas mínimas indispensáveis, ácidas, duras, mas conseguimos vencer o Covid. Hoje eu posso me orgulhar que a nossa equipe de saúde de Cachoeira do Sul conseguiu um dos melhores índices do combate ao Covid no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou muito contente com a minha equipe. Vamos à réplica, 1 minuto. Ok. Prefeito Gnatti, não é isso que eu tenho visto na cidade, né? Na verdade, o que a gente tem visto, visitando os bairros, visitando os empresários, né, é uma quebradeira geral, né? Já vínhamos com dificuldades nesses últimos 4 anos, falando das questões econômicas, né? E continuamos com problemas agora muito mais graves, muito mais agravados, problemas que, sinceramente, a partir de 1º de janeiro, teremos muito trabalho para resolver, auxiliando os empresários, auxiliando a todos aqueles que são investidores na nossa cidade, no nosso comércio, na nossa indústria, para sair dessa situação crítica.
né? Então, o senhor falou em construções, as construções estão atrasadas, nós temos ainda construções, graças ao auxílio do governo federal, que tem investido em habitação, né? E aí sim, o governo federal tem investido muito no município, por isso o município não quebrou, mas as empresas quebraram, prefeito. Tréplica, 1 minuto. Concordo contigo que o governo federal nos ajudou e está ajudando bastante. Concordo, ipsiliteris, acho que o Bolsonaro fez um ponto positivo. Em compensação, no combate à Covid fez ponto negativo. Mas tudo bem, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo é o movimento que está acontecendo em Cachoeira. Nós, apesar de toda essa situação calamitosa da Covid, nós conseguimos aumentar o nosso PIB em Cachoeira do Sul. Nosso PIB em 2 anos, em 10 anos, desculpa, aumentou 25%. Na saúde, nós estamos tão bem na saúde que nós temos 5 regionalizações no nosso hospital de caridade. Nós temos um UPA fantástico que não parou nunca de trabalhar, que está atendendo as pessoas. E nós somos hoje um dos municípios do governo do estado do Rio Grande do Sul que mais índices de emprego está conseguindo. Então, não é isso que eu vejo nos bairros. Estás vendo um bairro, eu estou vendo outro bairro bem melhor, mais produtivo e eficiente. Obrigado aos candidatos. Os candidatos poderão se assentar. Candidato professor Gersei, por favor, pode dirigir-se à bancada. Boa noite, candidato. O senhor vai fazer a pergunta a quem, candidato? O senhor pode perguntar para a candidata Marta Caminha, para o candidato Coronel Francisco e também para o candidato Leandro Balardim. Leandro Balardim. Cuidado da cabeça, candidato. Professor Gersei, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Leandro, boa noite ouvintes e boa noite telespectadores. Nós temos, a partir de hoje, 7 dias para uma definição da sociedade cachoeirense sobre os outros 1.460 dias que terão pela frente. E ainda hoje temos quase 30% de eleitores que não decidiram seu voto. A que você atribui isso? Candidato Leandro Balardim, o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Eu quero inicialmente dar boa noite a todos os telespectadores, os ouvintes, saudação à TV Novo Tempo, Jornal do Povo, à Rádio GVC, mas em especial a nossa população, a você, eleitor, que está aqui para nos acompanhar, a assistir nossas propostas e ideias. Primeiro que a política, sem dúvida alguma, e principalmente no plano municipal, onde as coisas efetivamente precisam se realizar, ela gera um descrédito e uma falta de esperança, porque Cachoeira tem se repetido a si mesma. E nossa proposta de Balardim e Leide, minha candidata a vice da nossa coligação, a mudança que vem do povo, com o apoio do PRTB, do general Mourão, que temos o apoio do presidente Bolsonaro em Brasília, com o apoio das nossas siglas parceiras junto ao governo do estado, com o apoio do governador. Temos apresentado e defendido propostas reais para que Cachoeira do Sul volte a se desenvolver, seja uma cidade muito mais motivadora, dinâmica e que possa, sem dúvida alguma, fazer com que o eleitor nos ajude, nos some com votos para que a gente possa transformar um projeto de verdade numa mudança segura para a nossa cidade. Candidato, 1 minuto para a réplica. Na verdade, nós vivemos um momento de grande descrédito político. Lamentavelmente, isto vem acontecendo a miúde, em vários segmentos, em vários níveis dos nossos poderes políticos, e acreditamos que é hora, que é momento de que Cachoeira do Sul revitalize a sua esperança, revitalize os seus sonhos, as suas expectativas. E essa revitalização, obviamente, terá que se dar através de muito trabalho, de muita dedicação,
de muita perspectiva de pessoas que queiram dedicar sua vida integralmente à causa da sociedade e das pessoas de Cachoeira do Sul. Cachoeira deve ser mais generosa com sua população e, para isso, exigirá mais trabalho e mais dedicação. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Nesta mesma linha, professor Gersay, nós vamos trabalhar para recuperar a cidade e restaurar a dignidade no foco na gestão pública. Um dos projetos mais importantes, e já copiado por alguns colegas, é o governo digital. Implantação do governo digital, diário eletrônico, informatização e agilidade para entrega de serviços ao cidadão. Acredito que Cachoeira do Sul precisa e requer, sim, um prefeito que tenha honestidade, que tenha dignidade, passado e presente limpo, para poder representar a cidade. O prefeito é a identidade de um povo e de uma cidade. E para que a gente tenha crédito, nós temos que eleger alguém comprometido, sim, com princípios da moral, da ética, afastando sentenciados, condenados em primeiro grau, que é o que temos nesse páreo. Me coloco à sua disposição, eleitor, para defender estes princípios. Em primeiro lugar, honestidade, depois trabalho. Os candidatos podem tomar seus lugares. O próximo candidato a perguntar é o candidato José Otávio Germano. Por gentileza, candidato, pode se dirigir à bancada. A quem o senhor dirige a sua pergunta? Para quem é que eu... O senhor pode perguntar para a candidata Marta Caminha, para o candidato Coronel Francisco e para o professor Gersay. O Coronel Francisco. Candidato Coronel Francisco, por gentileza. Candidato Zé Otávio, 30 segundos para a sua pergunta. Coronel, boa noite. Eu gostaria que o senhor pudesse, dentro do tempo possível, claro, explanar a todos nós as suas ideias, seus conceitos com relação ao interior, muito diretamente com relação às nossas estradas do interior. Queria que o senhor discorresse sobre esse tema, por favor. Okay. 1 minuto e meio para a resposta. Ok, candidato. Interior. Né? Hoje o interior de Cachoeira do Sul está esquecido, está abandonado. Hoje nós não temos manutenção, não temos o atendimento à população do interior, não temos a confecção de rodovias, estradas, pontes, etc. O que é que nós vamos fazer no nosso governo? Vamos reinstalar as subprefeituras, são unidades locais da prefeitura no interior do município. Essas subprefeituras terão, além de equipamentos básicos para a manutenção das estradas, né, terão também atendimento à população do interior. Buscaremos aproximar lá atendimento médico, atendimento odontológico, né, atendimento de assistência social, porque essa comunidade do interior é uma comunidade desassistida. É uma comunidade, né, que tem que vir à cidade, às vezes, 30, 40, 80 quilômetros para arrumar um dente. Né, um funcionário de uma propriedade, de uma lavoura, né, muitas vezes não consegue esse deslocamento tão facilmente. E as estradas, então, nem se diga. Manteremos duas equipes de confecção de estrada, realmente construindo estradas, e cada subprefeitura terá a sua equipe de manutenção. Né? Nós temos sido questionados a respeito do ITR, que é um imposto rural. Esse imposto rural, na nossa administração, voltará totalmente para a população do interior do município, ou seja, todo aquele imposto que o proprietário rural pagar vai voltar para a sua área do interior. Réplica, 1 minuto. Muito bem. Eu tenho uma proposta, uma ideia que vem da minha experiência em Brasília. Foram 16 anos na condição de deputado federal de Cachoeira, onde aprendi que no Ministério da Agricultura existem basicamente 2 rubricas. Uma delas para compra de equipamentos, máquinas, caminhões, etc. A outra para conservação, manutenção de estradas vicinais, pontes e pontilhões. Pois bem, eu quero, com quase 3 mil, em média de 3 mil quilômetros de estradas do interior, fica quase que impossível com os nossos próprios maquinários fazer com que as estradas sejam boas. Mas eu queria aqui assumir o compromisso da Ponte Nova do Jeribá, para que os caminhões possam passar por ali e a produção da nossa cidade, desta zona, que vai para Caçapava, São Cepé, Pantano Grande, possa vir para Cachoeira. O que o senhor acha? Tréplica, 1 minuto. Ok. Não, nós trabalharemos, inclusive, apesar de alguns outros candidatos
mencionarem um alinhamento com o governo federal, nós temos um alinhamento com a administração federal do país e buscaremos mais, candidato. Nós queremos investimento no interior. Nós precisamos investir nas nossas estradas do interior, transformando-as em rodovia. Nós precisamos urgentemente canalizar o interior do município para a nossa cidade. Hoje nós perdemos a nossa produção para Caçapava, para São Cepé, para municípios vizinhos, que oportunizam estradas melhores que a nossa. Então nós temos que buscar investimentos grandes, né, para a confecção de pontes de concreto, né, e também pavimentação de algumas estradas do interior, tornando rodovias, para que a gente consiga trazer essa produção, aproximar o interior do campo e desenvolver a nossa cidade com a produção rural, que é o nosso grande tesouro. Obrigado, candidato Coronel Francisco, candidato José Otávio. Os candidatos poderão se assentar. Vamos então ao próximo candidato, candidato Leandro Balardim. Candidato, o senhor vai fazer a pergunta para quem? Candidata Marta. Candidata Marta, por gentileza. Candidato Leandro tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Boa noite, candidata. Prazer. Bem, o inimigo dessa eleição não somos nós, candidatos, né? O inimigo é a falta de gestão, é a crise do Covid, dos déficits financeiros e orçamentários. E também a corrupção, Marta. Acredito que o combate à corrupção tem que ser primordial. E nós vamos implantar um projeto de transparência dos gastos públicos com aplicativos direcionados ao cidadão. Gostaria que a senhora falasse um pouco dos seus projetos ou do nosso mesmo. Candidata Marta, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Na nossa gestão, com certeza, a modernização administrativa passa exatamente por isso, por dar mais transparência e participação da população de forma direta no nosso governo. É evidente que a gente vai contribuir e muito para o combate à corrupção, sim. Por quê? Porque com essa transparência fica impossível escamotear, passar para baixo do tapete as coisas que acontecem dentro da prefeitura. Além disso, nós já tivemos uma gestão em que tivemos a oportunidade de usar a tecnologia para que aproximássemos o cidadão e a cidadã do governo. E nós vamos continuar fazendo isso. Vamos implantar e implementar e fazer acontecer a participação da cidadão e da cidadã, não só lá no orçamento participativo, mas também no dia a dia da prefeitura, com um portal da transparência muito mais bem resolvido, com as questões muito mais bem discutidas e com todas os nossos passos administrativos veiculados, sim, pelas redes, pela mídia social. Isso é o que a gente pretende e vai fazer, porque aonde o PT governa, isso acontece, já aconteceu e vai acontecer aqui em Cachoeira. A gente só precisa acreditar que é a hora de poder transformar a nossa Cachoeira numa cidade de todas as cores. Candidato, o senhor tem 1 minuto para... Sem dúvida, candidata, e eu quero aqui reforçar os nossos projetos do aplicativo da transparência na saúde, já linkando a questão de valorizar e respeitar as pessoas que estão na fila da cirurgia, que estão na fila dos exames, que estão na fila das consultas. O app da transparência vai ser uma realidade. E o app das contas públicas municipal, das obras públicas em especial, e aliás, a gente vendo atualmente existe obras abandonadas na cidade. Eu vou citar um exemplo de uma obra iniciada no governo do PT, do Neyron, que tem que ser respeitada, que, se não me engano, a oficina da saúde, a academia da saúde, está lá no bairro Noêmia atirado, como está lá no bairro Noêmia atirado o ginásio. São dinheiros desperdiçados, deixados de ser entregue para as pessoas. Então, na saúde, nas contas públicas, nós precisamos levar ao cidadão transparência, combate à corrupção. E para combater a corrupção, em primeiro lugar, a gente tem que ser ficha limpa e honesto. Candidato, tréplica.
Com certeza é importante essa questão da transparência, é importante sim fazermos um levantamento das obras paradas no nosso município e todas elas com pequenos ou grandes problemas, é preciso ter firmeza, é preciso ter articulação política, é preciso ter vontade política de fazer acontecer e determinar essas obras. Muitos são os empecilhos, mas os empecilhos podem ser transpostos sim com uma articulação com a comunidade, com uma articulação com as universidades, com uma articulação política, trazendo Cachoeira para o centro dessa região, para um lugar que Cachoeira perdeu. A transparência na gestão, ela não é só necessária, ela é essencial para que a gente possa, por exemplo, continuar articulando e buscando recursos públicos, porque tanto o Estado quanto a União têm a obrigação de trazerem para Cachoeira, de devolverem para o município aquilo que é construído e que é gerado aqui no nosso município. Obrigado. Por favor, dirigam-se aos seus lugares. E vamos chamar agora o próximo candidato, Sérgio Gnatti, por gentileza. Candidato Gnatti, para quem o senhor dirige a sua pergunta, na verdade só tem um, né? Professor Gercei. Com muito prazer. Sendo que cada um só pode responder uma única pergunta, né? Podem responder uma única pergunta. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Gercei, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber se o senhor sabe onde é que fica a ponte do Jeribá. Mas não precisa responder agora. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre educação. Educação da rede pública. Aquilo, o ensino fundamental, que é que nós temos a obrigatoriedade de ministrar aos nossos alunos. Cada vez que eu lhe vejo, o senhor transpira educação. Então, eu acho que está na hora de se falar em educação, algo produtivo. Professor Gercei, 1 minuto e meio para a resposta. Na verdade, prefeito Sérgio Gnatti, Cachoeira hoje se orgulha do IDEB, né? Se orgulha do IDEB. Chegou ao patamar, ao nível de 6,1. A verdade é que nós temos um outro gargalo importante, além de outras situações concretas, e sendo que uma delas é que 38% dos nossos estudantes da rede municipal estão com 2 anos em atraso à série na qual deveriam estar frequentando. Obviamente que isso não é fruto do acaso. Isso são circunstâncias, como, por exemplo, que já foi até comentado aqui, a questão das estradas, em que em muitos momentos inviabiliza o transporte ou o movimento dos professores, a questão do trabalho que deve ser desenvolvido de aproximação entre as famílias com as escolas. Temos hoje um outro problema que me parece que se criou e que tem contribuído para um clima muito ruim no meio estudantil, no meio acadêmico, enquanto estudantes do ensino fundamental, que é a falta da democracia na escolha dos dirigentes e dos líderes das escolas. E gostaria de dizer de que, até esse momento, prefeito Gnatti tem procurado fazer uma campanha sem nenhum tipo de ataque e sem nenhum... Tempo, candidato. Réplica, candidato Gnatti. Por isso que eu lhe admiro. O senhor apresenta as suas posições de uma maneira elegante, de uma maneira democrática. Aceito as suas críticas, como também aceito os seus elogios. E dizer que Cachoeira do Sul está num momento muito bom com os picurruchos, com os nossos pequenininhos. Nós conseguimos um IDEB 6,1 maior do que a média do Rio Grande do Sul. Isso aí para nós é fantástico, porque nós estamos fazendo um tipo de ensino nas nossas escolas baseado na cidade do Ceará. A cidade que nos deu o know-how para fazer isso aí. Sobral, obrigado ao senhor que disse que a ponte ela não é municipal, ela é estadual, aquela ponte. E dizer que bom que o senhor esteja falando de uma maneira democrática e não se meta nos assuntos dos outros quando não é chamado. Tréplica, candidato professor Gercei. No entanto, eu preciso dizer de que nós queremos dialogar sempre sobre os compromissos que nós assumimos e que nós vamos realizar caso eleitos. Foram 15 compromissos que a sociedade recebeu de nossa parte, do nosso partido, do
Adriano e meu. No entanto, eu não posso deixar de dizer a ti, ouvinte e telespectador, de que mesmo procurando agir de uma forma, como disse o prefeito Gnatti, elegante, eu não sou ingênuo a ponto de não identificar situações que vivemos com o clima da velha política. Acho que este clima deveria já ter sido vencido em nossa cidade. E aí eu vou dizer, sou obrigado a colocar, de que pequenas obras de última hora, no apagar das luzes da gestão para iludibriar o eleitor. Encerramos o tempo. Obrigado, professor Gercei. Obrigado, prefeito Gnatti, pela participação neste confronto de ideias. E assim chegamos ao fim do primeiro bloco do debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. O encontro é produzido em parceria entre a Rádio GVC-FM, Jornal do Povo e TV Cachoeira. Você está gostando do debate? Passe lá no Facebook da Rádio GVC e da TV Cachoeira e deixe o seu comentário. E este foi apenas o primeiro bloco. No próximo bloco tem uma resposta padrão que os candidatos irão responder, uma pergunta que foi formulada pelos telespectadores da TV Cachoeira. Os candidatos ainda não sabem que pergunta é essa. Tem também perguntas de jornalistas da TV Cachoeira, da Rádio GVC e do Jornal do Povo. Portanto, fique de olho, o intervalo é rapidinho. Eleições 2020, seu voto tem poder. Já estamos de volta com o debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul, evento produzido em parceria entre Rádio GVC-FM, Jornal do Povo e TV Cachoeira. E a gente destaca aqui na televisão, esse debate conta com os 3 recursos de acessibilidade previstos pela legislação: Libras, audiodescrição e também a legenda oculta. E já quero agradecer aqui, Júlio, a centenas de telespectadores nas redes sociais da TV Cachoeira, também da Rádio GVC FM, assim como no canal do YouTube da TV Cachoeira. Muito obrigado a você pela sua audiência, assim você que está ouvindo na Rádio GVC ou acompanhando na tela da TV. O que você está achando do debate? Passe nas redes sociais e faça as suas considerações. Vamos conferir agora as regras deste segundo bloco. O segundo bloco está dividido em 2 partes. Primeiro, os candidatos respondem a uma pergunta definida por telespectadores da TV Novo Tempo. Cada candidato terá 1 minuto para falar sobre o tema. A sequência de respostas foi sorteada previamente. Na segunda parte do bloco, os candidatos respondem perguntas de jornalistas da TV Novo Tempo, do Jornal do Povo e da Rádio GVC-FM. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio. A sequência de candidatos será sorteada ao vivo. Muito bem, vamos a esta primeira parte do segundo bloco desse debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A pergunta padrão foi formulada por telespectadores da TV Cachoeira, do telejornal NT Sul. Foram dezenas, centenas de mensagens que nós recebemos e um tema muito recorrente, ou mais recorrente, foi água no interior. Destaque: os candidatos não sabiam do tema que eles iriam abordar. A gente está passando neste primeiro momento, estamos passando agora a pergunta. A pergunta é: o que os senhores candidatos farão para resolver o desabastecimento no interior? E uma ressalva dos telespectadores, que as cisternas, na opinião deles, de muitas pessoas que perguntaram, não seriam uma medida efetiva, especialmente em períodos de seca, caso que deve ocorrer novamente em 2020 e possivelmente em 2021. Nós destacamos que a sequência de respostas a essa pergunta, 1 minuto para a resposta, essa sequência já foi sorteada previamente. E aí, para agilizar aqui este momento, eu já convido o primeiro candidato a responder, candidato Kleber Cardoso, e na sequência, o candidato Sérgio Gnatti já pode também se dirigir, por gentileza, à bancada, para a gente ganhar tempo aqui.
Então vamos à resposta do candidato Kleber Cardoso. O que o senhor fará para resolver a falta de água no interior caso seja eleito? 1 minuto. Coincidentemente, semana passada eu estive fazendo a campanha no Barro Vermelho e conversando com moradores da região e que infelizmente relataram esse problema, que é um problema crônico que infelizmente ele é combatido pontual e não resolve o problema de fato. Ouvindo a comunidade, nós vemos que a curto prazo se consegue fazer em localidades onde tem poço artesiano o puxamento da água, usar esse termo para que as pessoas entendam, até as localidades, mas a médio e longo prazo nós temos um estudo baseado em informações que pegamos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que eles têm um projeto de assistência desde que o município seja parceiro nesse sentido, financiando a baixíssimo custo para que o morador consiga ter o seu poço artesiano e a sua água na porta de casa. Infelizmente é um problema que a prefeitura tem só reagido e não trabalha se antecipando. Obrigado, candidato. O candidato Kleber já pode se assentar. Candidato Gnatti, o que o senhor fará para resolver o problema da falta de água no interior? 1 minuto. Na cidade de Sobral, no Ceará, eu percebi o que eles fazem lá contra a seca. Porque aqui em Cachoeira é impressionante como está acontecendo secas em cima de seca. A primeira coisa, assim, são as cisternas. E nós já estamos munindo o nosso interior com muitas, assim, com centenas de cisternas que funcionam muito bem, E também com poço artesiano. Só que nós somos, aqui em Cachoeira, algumas regiões que a água não é boa para poço artesiano. Infelizmente, uma região muito grande. Essa parte aqui do Piquiri, aqui em cima do morro, quase toda a água ela não é salubre, ela não é boa, ela não é viável para se beber. Então nós temos que fazer, como disse o Kleber, realmente tem essa sistemática do sindicato que pode nos ajudar a fazer pequenos açudes para a captação de águas, principalmente para os animais, porque até os animais estão passando sede, mas ainda o momento é de cisternas. Obrigado, candidato. O senhor poderá se assentar. Vamos agora aos candidatos José Otávio Germano e professor Gercei. Por gentileza. Candidato José Otávio Germano, então o senhor tem 1 minuto para a resposta. Na minha opinião, a questão da cisterna não resolve nada, absolutamente nada. Não adianta você ir a Sobral e voltar de Sobral encantado com as cisternas de Sobral. Basta ir aqui no Cerro dos Peixoto, no Piquiri, basta ir no Barro Vermelho e, em loco, perceber, conversando com as pessoas, a ineficiência das cisternas. A solução são, sim, o descobrimento de locais apropriados para furar poços artesianos e, a partir dos poços artesianos, aonde se puder construir redes de água que levem a água até os cidadãos, até as suas residências, e aonde não puder, que se façam pequenos açudes para que esses abasteçam também com rede a residência das pessoas. Candidato Gercei, o senhor já pode sentar. Nós temos conhecimento desse projeto e nos foi apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais essa proposta de parceria. Na verdade, é uma proposta de parceria. E nós acreditamos que como outras situações de dificuldade, outros males que vive a nossa cidade, a nossa sociedade, pode sim se resolver com um processo de diálogo e de interação entre a solicitação, as abordagens e a definição política da Prefeitura Municipal de apoiar esses projetos. E não resta dúvida de que há necessidade, sim, e dentro do projeto prevê isso, de que aquela água boa seja ampliado o seu leque de entrega, que não fique restrito a um ambiente único, mas que ela possa ser socializada com os demais membros da comunidade. Este é o grande projeto que nós queremos implementar. Obrigado, candidato. Vamos aos próximos 2 candidatos. Coronel Francisco, Marta Caminha também, por gentileza, já pode se aproximar. O primeiro a responder esta pergunta, só destacando, quem sabe você chegou agora na Rádio GVC, aqui na TV,
os candidatos estão respondendo a uma pergunta padrão: o que eles farão para resolver a falta de água ou de desabastecimento no interior de Cachoeira. Candidato Coronel Francisco, 1 minuto. Ok. Infelizmente, o nosso interior do município está aparecendo no Nordeste e a gente tem visto isso, né? A falta de água ela é bem presente em todo o interior, né? Visitamos a localidade do Barro Vermelho, falta água, o Cerro dos Peixotos, falta água. Cada uma tem essa natureza, né? É possível se trabalhar, levar às comunidades a questão da água, né? Furando postos, bombeando água. Por exemplo, o Cerro dos Peixotos é difícil, fica em cima de um cerro, para abrir poços é complicado, né? Então você tem que bombear água para lá. Mas eu quero citar um grande exemplo que eu vi na Vila Vargas, né? Lá tem uma comissão que organizou a água na Vila Vargas, né? Tem uma presidente, a Josiane Santos, né? Que com a comunidade se organizou. Com o auxílio da Corsã foi furado o poço artesiano, né? E foi feito um sistema de distribuição. Acho que é um bom exemplo a ser seguido para todo o interior do município. Obrigado, Coronel Francisco. O senhor já poderá se assentar. Candidata Marta Caminha, 1 minuto. Nas nossas... Aqui? Pode olhar naquela câmera, por gentileza. No nosso governo, nós conseguimos avançar, quando o Neirão e Mariana eram no governo, nós conseguimos avançar e muito na cobertura com poços artesianos para o interior do município. Mas, como já foi dito aqui, no Cerro dos Peixotos, lá no Barro Vermelho, realmente não houve condições, os poços foram perfurados, alguns deles com água imprópria para o consumo humano. Então, a parceria com o sindicato, né, dos trabalhadores rurais, e também a articulação para que a gente possa ampliar redes de abastecimento de água, deve ser feita sim. E é casando todas essas formas para poder garantir para a população o seu abastecimento. Hoje a gente precisa ter atenção, porque um poço artesiano perfurado pode significar também o comprometimento de todo o lençol. Obrigado, candidata. A senhora poderá se assentar. Próximo candidato Leandro Balardim. O senhor tem 1 minuto, candidato, para responder a pergunta. O nosso interior sofre muito com a falta de água, com a precarização das estradas, com os problemas graves das pontes, falta de melhorias em postos de saúde e até mesmo a ausência de postos de saúde e médicos. Para solucionar o problema da água do cidadão do interior, nós temos que cobrar e cada vez mais a Corsã, que comprou e adquiriu perfuratriz, sim, e tem competência e capacidade para levar água a muitas pessoas com qualidade, com medição e com controle técnico. As cisternas também são um modelo alternativo. E eu diria que o modelo híbrido, poços artesianos e cisternas, são uma necessidade urgente e que nós vamos lutar e defender. Vamos implantar a Secretaria do Desenvolvimento Rural, cuidar melhor do homem do campo e da mulher. Vamos unir os equipamentos da Secretaria de Interior e Agricultura e fazer com que tenhamos entrega, apoio e auxílio às pessoas do nosso interior. Ok, obrigado. Concluída esta primeira parte do segundo bloco, nós agradecemos a você de casa que mandou as suas perguntas e que nos ajudou, portanto, a fazer este momento aqui. O que você achou das respostas? Passe nas redes sociais da Rádio GVC, da TV Cachoeira, no YouTube da TV Cachoeira. Deixe as suas considerações sobre as propostas dos candidatos para o abastecimento de água no interior de Cachoeira do Sul. E passamos agora para a segunda parte do segundo bloco, em que os candidatos respondem a perguntas de jornalistas. A sequência de respostas será sorteada ao vivo. Muito bem, Júlio. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato, aquele que terá a opção de perguntar a qualquer um, né, dos 7 candidatos aqui presentes nesta noite. Então vamos aqui ao primeiro candidato. Aqui está. Candidato José Otávio Germano. Por gentileza. Vamos à pergunta do jornalista. Candidato, qual é a sua solução para salvar o FAPS e como exatamente que essa proposta será executada no seu governo? Eu tenho 1 minuto e meio para a resposta. O FAPS é dos temas mais recorrentes da campanha. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a solução existe e está em Brasília, no Ministério da Economia,
na Secretaria da Reforma da Previdência, onde a PEC da Reforma da Previdência já foi aprovado no Senado em 2 instâncias. A PEC paralela já foi aprovada também no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. A questão da doença do Covid seguramente deve ter retardado a aprovação da PEC número 2 da Previdência na Câmara dos Deputados. E a partir daí, estados e municípios poderão receber, claro que mediante uma negociação que o município fará com a União, e aonde haverá a participação óbvia dos servidores municipais, a concordância destes e dos vereadores, para que as partidas oferecidas possam estar satisfeitos os servidores municipais, especialmente. Não há outra solução para salvarmos o FAPS que não seja a vinda de recursos federais. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Permita-me apenas, Júlio, fazer aqui uma correção. Eu citei anteriormente, não é, que nós teríamos aqui a pergunta para os candidatos. Obviamente, essa segunda parte desse segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas de jornalistas, né? Confundi com o terceiro bloco, em que nós sortearemos aqui também quem pergunta, e aí sim os candidatos poderão escolher quem responderá às suas questões, né? Então vamos aqui ao próximo candidato que responde a questões de jornalistas. Coronel Francisco, por gentileza. Vamos à pergunta do jornalista. Candidato, Cachoeira do Sul é uma sociedade bastante participativa. Ela integra voluntariamente uma série de conselhos municipais, conselhos deliberativos, associações, entidades, e todas elas sempre têm sugestões, têm propostas, têm ideias, têm saídas que podem ser utilizadas pelo sistema público para resolver problemas da nossa comunidade. A minha pergunta: o que o candidato pensa sobre este tema? Vai manter o sistema de conselhos municipais? Vai criar outro tipo de canal? Ou vai continuar como hoje estão os últimos governos atuando, que é dando pouca importância para os conselhos? Qual é a sua postura? O senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Uma excelente pergunta. Eu entendo que os conselhos, né, são efetivamente a representação popular na administração do município. No nosso plano de governo, já elencamos, né, a utilização, tendo esses conselhos, né, participando da administração do município. Prevemos junto ao governo, ao gabinete do prefeito, a participação mensal de todos os conselhos municipais. Hoje nós temos quase 30 conselhos que são chamados esporadicamente ou quando há alguma necessidade. Nós queremos a forma rotineira de trabalharmos com esses conselhos, né? Então, o Conselho da Saúde, o Conselho do Trânsito, todo mês ele se reunirá junto ao gabinete do prefeito para discutir questões, buscar demandas. É a participação efetiva, porque cada conselho representa um segmento, né? E nós usaremos os conselhos. Eu penso sempre que nós temos muitas situações já criadas e o conselho é uma forma exemplar disso, né? De nós envolvermos a comunidade na administração. A nossa administração será uma administração para o povo, do povo e para o povo. Então, nós temos que trazer o povo através destes conselhos representados, né, participando da administração do município. Respondida a pergunta, nosso jornalista Ricardão, né, usaremos os conselhos efetivamente na nossa administração. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteado. Está? Gercei, professor Gercei Silveira, por gentileza. Vamos à pergunta do jornalista. Foi adotado para Cachoeira do Sul o sistema de containers para a coleta do lixo, o que não abrange toda a cidade, assim como os containers para lixo reciclado. Não existem em todos os lugares. Além do mais, todo o lixo recolhido no município precisa ser levado para outro município para descarte, porque aqui não temos estrutura. De que maneira o candidato pretende conduzir, tratar esta questão e se existe um programa completo
de coleta seletiva de lixo para a Cachoeira do Sul no seu plano de governo? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, professor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer e deixar claro à sociedade que eu acredito e avalio de que nós não temos como continuar com o valor que nós estamos despendendo hoje para a coleta do lixo. 600 e poucos mil reais por mês é um valor que a sociedade não tem como pagar, como ter esse custo. Acredito sim, e temos para isso 2 técnicos, um renomado, reconhecido fora de Cachoeira do Sul como um grande técnico, que é o professor Fernando Bernal, que está montando um projeto no qual nós queremos, sobretudo, ampliar, inclusive, o número de trabalhadores que trabalham hoje na coleta e na seleção de lixo. Nós temos 2 empresas, uma que é a Cocari, uma outra empresa privada, que mantém hoje mais de 30 funcionários trabalhando. Nós queremos ampliar esses espaços de seleção do lixo. Vamos criar um espaço onde poderemos também ocupar com a seleção prévia e tecnológica, ao invés de ser simples e tão somente a mão de obra humana. É um trabalho que nós acreditamos trará grande resultado para a cidade no aspecto da economia. Tá certo, obrigado, candidato. Vamos a mais um sorteio. Aqui está. Candidato Sérgio Gnatti. Vamos à pergunta do jornalista. Candidato, a respeito da escola do Piquiri, concluída em 2013, sofrendo ações do tempo, depredações, e até agora não atende a nenhum dos cerca de 200 alunos que dependem dela e acabam se deslocando, muitas vezes até desistindo em função das dificuldades do deslocamento até Cachoeira do Sul, a sede municipal aqui, para ter atendimento em questões educacionais. Embora sendo uma demanda estadual, existe um compromisso do município em fazer com que essa obra sirva à comunidade do Piquiri e arredores. Qual a solução, que ação está faltando para que isso ocorra de imediato, ou até mesmo se está faltando articulação política, como resolver essa questão e colocar a escola em funcionamento? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu sou um exemplo vivo da maneira como se bota dinheiro fora na construção de escolas e de outros tipos de atividades do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei quantos anos já está construída aquela escola que é estadual, mas eu sou um exemplo vivo porque eu vi numa enchente lá no Piquiri aquela espetacular construção com 1,5 metro de água na parte térrea, 1,5 metro na enchente. Foi construído justamente numa esponja, foi construído numa área completamente ilegal para se fazer uma construção. Quem fez aquele tipo de projeto, eu acho que estava na Lua, porque simplesmente deve ter ganho aquele terreno e fez numa área completamente imprópria, jornalista. Lamentavelmente, só se nós fizermos uma drenagem fantástica em volta daquela escola para fazer ela ter funcionalidade. Infelizmente, isso é dinheiro público colocado fora, num lugar que, lamentavelmente, amanhã ou depois vai voltar às enchentes. Ainda bem que agora nós estamos num período de seca e não vai água. Não vai água de 1,5 metro como eu assisti. Infelizmente, eu sou testemunha vivo daquele descalabro do dinheiro público. Infelizmente, nós não temos solução, a não ser que se faça uma drenagem muito bem feita para secar aquele solo. Obrigado, candidato. Vamos a mais um sorteio. Aqui está. Candidato Kleber Cardoso, por gentileza. Vamos à pergunta do jornalista. Candidato, agora durante a campanha eleitoral a gente ouviu da boca de mais de um prefeiturável a promessa de que as estradas do interior aqui de Cachoeira do Sul vão ser asfaltadas. Quem mora, visita ou pelo menos passou por alguma delas sabe o caos que é, até mesmo agora em períodos secos. O senhor acredita que executar esse projeto seja viável?
senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Esse é um dos exemplos de despreparo de algumas pessoas que querem ser ou estar prefeito por algum tempo, por não conhecerem na prática como que funciona o dia a dia da prefeitura. E por isso eu me preparei nesse período como vereador, secretário e vice-prefeito para hoje, depois de algum tempo de preparação, poder apresentar o nosso programa de governo realista, viável. Não tem como calçar, asfaltar todas as estradas do interior. O cidadão sabe disso, mas infelizmente candidatos acham que é possível. Nós temos um projeto de criar 3 bases de apoio, porque a outra promessa também é reativar subprefeituras, isso não tem como sair do papel. É também desconhecimento de quem acha que é possível, porque não conhece a realidade também financeira do município. Eu estive na Secretaria de Interior por 6 meses. Sei que podemos fazer 3 bases de apoio. Posto Shell, Barro Vermelho e 3 vendas. Dessa forma, dividindo o maquinário que nós compramos, inclusive, para isso, otimizar a logística de atendimento. Porque não tem cabimento uma patrola estar lá nas 3 vendas e no outro dia no Barro Vermelho. Ela tem que ficar naquele reduto, naquela região, naquela linha de alcance. As estradas do interior só tem uma forma de ser executável e durável. Um trabalho sério de quem entende e a médio prazo poder investir cada vez mais em equipamento dentro dessas 3 bases de apoio. Não é promessa, não tem como prometer algo que nós não podemos cumprir. Obrigado, candidato. Vamos proceder a mais um sorteio. Candidato Leandro Balardim. Vamos à pergunta jornalista. Candidato, você pretende rever o plano de carreira do funcionalismo público municipal a fim de equipará-lo à realidade econômica do município de Cachoeira do Sul? O senhor tem um minuto e meio para a resposta. Sim, rever o plano dos servidores, valorizar, impor regras que beneficiem e contemplem o servidor que se dedica a trabalhar, a fazer entrega, que tenha pontualidade, que tenha dedicação e prestatividade ao serviço público. Mas me proponho muito mais que isso. A UFAPES, embora tenha dito aqui um candidato que será jogado os servidores para o INSS, para a União, isso não é possível se não pagarmos e cumprirmos com toda a dívida que hoje existe. Nós, diferente dessa proposta, nós vamos fazer um plano de reequilíbrio e reestruturação, sim, do fundo de aposentadoria dos servidores. Valores como venda de folha de pagamento servirão, sim, para cumprir com dívida dos FAPs. Venda, recursos extras, como advindo de pré-sal, serão destinados para cumprir pagamentos com os servidores. Implantaremos a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, comprometendo não só a mim como prefeito, mas os prefeitos futuros, para que a gente cesse de uma vez com toda com esses parcelamentos que viraram um bolo de neve. Nosso comprometimento não só com a revisão do estatuto, mas com a valorização, com o prestígio a quem quer trabalhar, quer se dedicar para o serviço público e nos ajudar a resolver os problemas dos nossos munícipes. Compromisso, sim, verdadeiro, ético e correto e de acordo com a legislação hoje, porque jogar para a União hoje, infelizmente, não é possível. Obrigado, candidato. Bom, sorteio agora só pode ter uma candidata, né? Candidata Marta Caminha, por gentileza. Vamos à pergunta do jornalista. Candidato, muitos dos partidos atuais e muitos dos candidatos já fizeram parte do governo do município de Cachoeira do Sul nos últimos anos. O que eu gostaria de saber é quais são as políticas públicas que tanto têm sido faladas no horário eleitoral que ainda faltam adotar, por que não foram adotadas e em que sentido o senhor acredita e que tipo de políticas públicas são essas que tanto se fala, mas a gente ainda não sabe exatamente, especificamente, quais são elas que pretende adotar se eleito for. A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Eleita, serei. Nosso plano de governo, nosso programa de governo, tem 5 grandes eixos que é exatamente em cima dessas políticas públicas. Um deles é a educação, que não poderia ser diferente. A gente precisa da educação como basilar de toda a construção da cidadania. O segundo eixo é saúde,
E com certeza este também, porque o fortalecimento do SUS, que é uma política pública, não é só um compromisso nosso, como foi efetivamente feito no governo de Neyron e Mariana, nosso governo anteriormente. O terceiro eixo é o de desenvolvimento econômico, social, sustentável. É extremamente necessário que políticas públicas sejam, sim, implementadas nesse campo, para que a gente possa ter, de novo, uma cachoeira exuberante, uma cachoeira que cresça, uma cachoeira que desenvolva e que acolha aqui os nossos filhos e os nossos netos. O quarto eixo é o eixo dos direitos. Nós precisamos garantir para todos e para todas os direitos, aquilo que é massacrado, aquilo que é nos tirado, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual. E, com certeza, o quinto eixo, o da participação popular. A gente, sim, no nosso governo, fortalecemos os conselhos municipais, mas muito mais que isso, nós queremos discutir com a população aonde que vai apertar mesmo. Obrigado, candidata. Concluímos aqui o segundo bloco deste debate entre os candidatos a prefeito de Cachoeira do Sul, evento produzido em parceria entre Rádio GVC-FM, TV Cachoeira e Jornal do Povo. Agora é hora de uma pausa rápida no debate, Daniel. É isso aí, Júlio, mas tem muito mais debate por aqui. Já no próximo bloco tem novos confrontos diretos, confrontos de ideias entre os candidatos. Nós vamos sortear aqui ao vivo a ordem de perguntas e os candidatos vão escolher quem deverá responder aos seus questionamentos. Enquanto isso, você que está em casa pode passar nas redes sociais, compartilhar a transmissão deste evento, deste debate com seus amigos, na página da TV Cachoeira, na página da GVC ou no YouTube também da TV Cachoeira. Eleições 2020, seu voto tem poder. Já estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul, evento que está sendo transmitido ao vivo pela TV Novo Tempo, pela rádio GVC-FM e também através das redes sociais destes veículos de comunicação. Aproveito para destacar que na TV, este evento, este debate, conta com os 3 recursos de acessibilidade, Libras, audiodescrição e também a legenda oculta. Reforçamos também que o protocolo sanitário está sendo seguido para que este encontro possa ocorrer presencialmente com os candidatos aqui no estúdio. Isso aí, e nós vamos conferir agora as regras deste terceiro bloco. Neste terceiro bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio, réplica e tréplica 1 minuto. O candidato que pergunta indica quem responde. A sequência será sorteada ao vivo. Cada candidato poderá ser perguntado uma única vez. Muito bem, vamos então, né, Júlia, ao sorteio. Agora sim, para verificar quem fará a primeira pergunta deste bloco. Coronel Francisco, por gentileza. Coronel Francisco, o senhor pergunta para quem? Secretário, para o nosso candidato José Otávio Germano. Candidato, por gentileza. Cuidado da cabeça. Obrigado. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Ok, candidato. A pergunta é a que todo cachoeirense se faz nos dias de hoje. O senhor está sendo processado em várias situações, né, por questões passadas, questões da sua vida política. E todos sabemos disso, foi noticiado na mídia estadual, nacional. Né? Eu gostaria de saber do senhor, isso não vai lhe causar constrangimento, não vai lhe fechar portas no governo federal, portas no empresariado, para bem administrar Cachoeira do Sul? O candidato tem 1 minuto e meio para sua resposta. A sua pergunta, capitão, é muito boa. Todos nós respondemos já pelas ações que nós desempenhamos nas nossas funções. Assim como o senhor seguramente deve ter respondido quando foi capitão e ficou anos capitão da Brigada Militar, quase 10 anos, se não estou enganado.
alguma coisa deve ter ocorrido. Pois eu quero lhe tranquilizar para lhe dizer que não tem o processo a não ser com relação à parte de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal sequer recebeu 2 ou 3 ações penais que existiram contra mim, que significa dizer denúncia da Procuradoria-Geral da República, que por unanimidade não foram aceitas. Em grau preliminar no Paraná, porque toda a bancada do PP está envolvida, há uma ação de improbidade existente ainda em fase de instrução. E uma outra ação de improbidade com relação a Santa Maria no que diz respeito ao Detran. Portanto, para sua tranquilidade, eu não poderia nem ser candidato se não fosse ficha limpa. O senhor sabe disso. Então, a minha ficha ela é tão limpa quanto a sua e até às vezes mais limpa de quem tanto fala em ficha suja aqui nos nossos debates. Candidato, réplica. A nossa preocupação é a questão, né, do desgaste do nome, né, uma vez um representante de uma cidade como Cachoeira do Sul, que precisa buscar recursos, que precisa buscar novas empresas, que precisa bater a porta de empresários, grandes empresários, para trazer à cidade investimentos na área de indústria, precisa ter, né, um nome e uma conduta que seja reconhecida, né? E essa é a grande preocupação nossa, né? De que Cachoeira tenha uma pessoa que tenha condições, né, de fazer Cachoeira levantar, Cachoeira buscar o desenvolvimento, né? Nós temos que fazer a nossa Cachoeira sair dessa condição de marasmo que está, buscando investimentos para a nossa cidade, buscando investimentos públicos, federais e buscando investimentos particulares, empresas, indústrias que venham aqui produzir empregos e gerar renda para o nosso município e para o nosso povo de Cachoeira do Sul tão sofrido. Candidato, tréplica, 1 minuto. Eu concordo plenamente com o senhor. Se o candidato ou o prefeito, no caso, não tiver relacionamento, conhecimento, experiência acima de tudo, no que diz respeito muito profundamente com Brasília, recursos não virão para Cachoeira. E todos nós sabemos que cada vez mais existe uma concentração, a cada mudança de Constituição, existe uma concentração de recursos em Brasília. Mas eu, pessoalmente, nada tira o meu foco de tranquilidade, de serenidade com relação à eleição que se aproxima. Eu sei que não sou ator principal dela, ator principal são as pessoas que escolhem o prefeito, não sou eu. Nós somos apenas os que apresentamos as nossas propostas e eu tenho certeza e serenidade, sem ódio, sem raiva, que o eleitor saberá fazer a sua aposta. Muito obrigado aos candidatos. Vamos então ao próximo sorteio, conferir quem é o próximo candidato que fará a sua pergunta ao vivo aqui nesse debate. O candidato José Otávio Germano acabou de sentar, acabou de responder. Pode retornar, por gentileza, candidato? A quem o senhor gostaria de dirigir a sua pergunta? Vou fazer para o professor Gersei. Professor Gersei, por gentileza, o senhor pode se dirigir aqui à bancada. Candidato José Otávio, 30 segundos. Candidato José Otávio, 30 segundos para a sua pergunta. Professor Gersei, eu fui testemunha da sua luta muito pessoal para a vinda da nossa Ubra para Cachoeira do Sul. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história e contasse os seus planos para que aquela semente que o senhor plantou lá atrás possa se desenvolver e nós tenhamos melhores e mais condições de ensino aqui em Cachoeira. Ok, vamos agora à resposta, 1 minuto e meio. Cachoeira do Sul, a cada dia se transforma em um polo educacional de ensino superior de grande relevância. A Ubra teve o seu momento, continua sendo uma instituição de ensino extremamente importante, mas também há de se dizer que a própria UFSM e a nossa Universidade Estadual, a UERGS, tem um papel e um significado muito importante para a nossa comunidade. Nós pretendemos fazer e utilizar fazer com que o secretário ou a secretária de Educação
de nosso município seja uma pessoa articuladora do processo educacional e de formação dentro da cidade e do município, que não seja apenas nenhum demérito a esta função que é exercida, mas que tenha uma capacidade de agregar os profissionais reconhecidos com grande potencial de prestarem cursos de extensão, cursos de nivelamento, cursos de treinamento aos próprios docentes da nossa rede municipal, e que, com isso, as universidades passem a ter um papel, como já tem em algumas áreas hoje, tem um papel predominante realmente do avanço e da modernização de Cachoeira do Sul. O slogan é Cachoeira do Sul, ótima para morar e ideal para estudar. Vamos à réplica, candidato José Otávio. Pois bem, professor Gercei, o seu modo de pensar é como eu penso o meu modo de agir. Nesta própria campanha política, por exemplo, existem candidaturas raivosas, existem candidaturas brabas, existem candidatos que não conseguem administrar a sua própria ruindade, mas nada disso, até mesmo as ofensas que são dirigidas a mim durante o debate, no meio do debate, por palavras, por braços estendidos, nada disso me tira a tranquilidade, a serenidade que Deus me deu. Deus me ensinou que não se tira os pés do chão, porque o homem não pode voar. Então, nada vai fazer com que eu perca a minha tranquilidade e a minha serenidade na administração da cidade. Professor Gercei? Sem dúvida, José Otávio. Nós vivemos num momento em que Cachoeira do Sul precisa de que todos se deem as mãos, porque nós precisamos de emprego para os nossos jovens. Nós precisamos de um atendimento na saúde que seja ao tempo e à hora em que as pessoas precisam. Afinal, um detalhe importante, Cachoeira do Sul é pleno no SUS. O que significa que estar no nível mais avançado em termos de recebimento de recursos. Falta o Plano Municipal de Saúde. E quando você fala nesse mal-estar, nesse constrangimento que às vezes se provoca e que você procura manter e mantém-se tranquilo, procurando encontrar alternativas de caminho, nós queremos dizer que é o momento em que nós, candidatos, devemos, após a eleição, nos darmos as mãos e olhar para a Cachoeira do Sul. Obrigado, candidato. Obrigado, professor Gercei, também candidato José Otávio Germano. Vamos então, né, Júlio, ao nosso próximo confronto. Vou aqui sortear o próximo candidato que irá formular a sua pergunta. Candidato Kleber Cardoso, por gentileza. A quem o senhor dirige a sua pergunta? Candidato Coronel Francisco. Candidato Kleber Cardoso, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Coronel Francisco, eu quero aproveitar esses 30 segundos e não ficar olhando para o passado como alguns candidatos fazem. O passado todos conhecem. Quero olhar para o presente e para o futuro. O 19 quer levar a Cachoeira para o futuro, para um novo tempo. E principalmente no pós-pandemia, eu quero saber do senhor quais são os projetos com relação à geração de emprego e renda para a nossa cidade. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Grande pergunta. O nosso grande problema no pós-pandemia, até quando a gente fala em segunda onda, a segunda onda é a econômica, né? É a quebradeira que já está acontecendo e que se agravará agora no nosso próximo ano, ano vindouro, 2021. Né? Nós temos que usar todo o empenho, toda a força, toda a condição possível da nossa prefeitura para buscar empresas, para fomentar as nossas empresas locais, para achar soluções, né, que levante novamente o nosso comércio, a nossa indústria, que possamos gerar emprego. Né? É sabido que o governo federal não vai conseguir continuar mantendo esses auxílios que hoje, emergenciais, que hoje temos, eram 600, 300, mas isso vai acabar. Né, vai acabar o auxílio para aquele que está desempregado ou com um contrato temporariamente cancelado e o resto do governo mantendo, isso vai acabar. Então nós temos que fomentar, a prefeitura vai apoiar
todo o empresariado local, né, para que ele levante, porque ele consiga levantar os seus negócios. A única forma que nós temos é fomentando, incentivando, auxiliando o nosso empresário local a reviver o nosso poder econômico, né, a condição econômica de Cachoeira do Sul. E, então, esse é o foco e assim nós faremos a partir de 1º de janeiro. Réplica, candidato. Que bom, o senhor andou lendo, acho, o nosso programa de governo do 19, do Kleber e Rafael, até porque o Rafael e eu somos comerciantes, empregamos, investimos em Cachoeira, sabemos como fazer, sabemos como ouvir a comunidade, principalmente as entidades empresariais locais que clamam por um prefeito preparado, competente, com a visão de futuro e que faça acontecer, empregando e gerando emprego e renda através do incentivo ao comércio que já disponibiliza emprego. Mas, falando em preparo, o senhor não foi coronel direto, o senhor passou por todo um preparo como sargento, tenente, enfim, fez um concurso público, estudou, se preparou para hoje estar aposentado legitimamente, aproveitando a vida. O senhor não acha que, como prefeito, nós deveríamos ter esse preparo? Eu passei pela Câmara de Vereadores, fui vice-prefeito, secretário de obras, fiz uma faculdade de gestão pública, por isso eu me sinto preparado e gostaria que o senhor esclarecesse o que lhe diferencia, sendo que o senhor nunca passou pela vida pública nesse sentido. Tréplica, candidato. Penso igualmente, nós devemos estar preparados, parabenizo pelo seu preparo, né? E digo da mesma forma, eu sou um homem com muita experiência na área de administração pública, apesar de nunca ter concorrido a um pleito eleitoral, né? Sempre fui um funcionário público de carreira, sempre fui um gestor, né? Sempre administrei estruturas da minha corporação, onde aprendi com muita experiência a gestar recursos públicos, administrar efetivos, administrar estruturas, né? E evidente, né, essa bagagem que eu trago da vida militar, ela vai me auxiliar nessa caminhada para nós administrarmos bem o nosso município, administrarmos Cachoeira do Sul, buscarmos o desenvolvimento, o crescimento da nossa cidade. Vamos fomentar, vamos fazer o nosso empresariado crescer com o apoio dessa administração que estaremos começando no dia 1º de janeiro. Pode acreditar, Cachoeira tem solução. Obrigado, candidatos. Vamos então ao nosso próximo sorteio aqui. Vamos ver quem é o candidato que faz a sua pergunta neste momento. Aqui já está, candidato Sérgio Gnatti, prefeito, por gentileza, pode se dirigir até a bancada. Cuidado da cabeça aí, nós temos uma câmera bem ao centro. Candidato Gnatti, para quem o senhor dirige a sua pergunta? Leandro Balardim. Candidato Leandro Balardim, por gentileza. 30 segundos para a pergunta. Leandro Balardim. Me chamou a atenção um jornalzinho de um candidato, onde ele disse que mandou 30 milhões de reais em 16 anos de mandato para o HCB. Eu fui ao HCB e pedi que me fizesse uma relação do que esse candidato teria mandado para o hospital. E aqui está 23 milhões. Então, no jornalzinho está 30 e no HCB entrou 23. Eu gostaria, para minha tranquilidade, como é que poderia se explicar Tempo, isso? candidato, 1 minuto e meio para a resposta, candidato Balardim. Bom, primeiro destacar para o eleitor que eu, como prefeito, vou sim e quero contar com o apoio do nosso deputado federal eleito por Cachoeira do Sul, Marlon Santos. É importante ter o apoio desse deputado, como temos o apoio de inúmeros outros deputados que estão conosco, nos ajudando e intermediando o apoio junto ao governo Bolsonaro por através do general Mourão. Vamos sim contar e cobrar o apoio do governador do estado para solucionar e ajudar Cachoeira do Sul. E já te trago uma informação importante. A obra da Escola Piquiri já está autorizada. Vai ser inaugurada ainda nesse governo do estado, graças à nossa interferência. Assim como cobramos o retorno das obras da Estrada 403 junto ao governo do estado. Mas, sem dúvida alguma, o que me preocupa nesse seu dado, prefeito Gnatti, é que o cidadão diz que mandou 30 milhões para a saúde e o problema na saúde ainda continua o mesmo. Há pessoas na espera por exames, por cirurgias, são mais de 767 pessoas recentemente noticiadas. E o problema me preocupa não é esse. Se veio 23 ou 30 milhões, não é a questão. Para onde foram os outros 160 milhões indicados por este deputado em Brasília? Porque em Cachoeira não chegou.
Se tivesse chegado em Cachoeira, nós teríamos mais saúde, nós teríamos habitação, nós teríamos restaurante popular para ajudar o povo, que é um projeto nosso de ação que vamos implantar. Réplica, 1 minuto. Eu fico muito contente que a escola do Piquiri vai ser reaberta, vai ser inaugurada. Mas provavelmente devem ter feito alguma drenagem muito grande, porque aquilo lá é uma esponja, aquilo lá é um banhado. Mas me preocupa em relação à pergunta que eu te fiz, ou o posicionamento que eu te fiz, é que ficou estampado no jornal e eu quero só tranquilidade, eu quero saber o que houve. Talvez seja um erro na digitação, um erro na impressão, é que saiu propaganda em todas as casas, 30 milhões para o HCB e o HCB diz que só chegou 23. Então eu, respeitosamente, sem nenhum tipo de ofensa, eu quero saber aonde é que estão esses 7 milhões que não chegou ao HCB. Por isso, Balardim, é que eu acho que Cachoeira do Sul precisa pensar muito bem no seu voto. Eu acho que tem que ser um voto consciente, um voto pensado. Eu acho que o passado tem, sim, muito a ver. Eu acho que a pessoa que trabalha com honestidade, com transparência, deve ser valorizada nesse pleito. Obrigado. Tréplica, 1 minuto. Sem dúvida, mas eu volto. Se a diferença é de 7 milhões, eu agrego os outros 130 milhões, 160 milhões, aonde que forem indicados. A gente elege um deputado e acredita nele, e confia no voto. E o que recebe em troca, infelizmente, não foi o que o povo merecia e o que o povo quis. Então, quando a gente se relega a esse passado de intransigência, de arrogância, de prepotência, de dizer que já ganhou, que as pesquisas estão a seu favor, eu quero dizer que não. A pesquisa do coração é a sua. O seu voto não tem preço, não tem cabresto, não tem obrigatoriedade e compromisso com o que você votou no passado. Se votou para um cidadão dedicar dinheiro, indicar para a cidade, primeiro, o recurso não foi dele. Segundo, a indicação do recurso não veio. Falta com a verdade. Aonde foram parar os outros 160 milhões de reais para a qual nós elegemos esse deputado? Esta é a pergunta. Talvez muitos dos problemas de Cachoeira teriam sido resolvidos. Tempo, candidato. Obrigado, candidato Balardim. Também candidato Sérgio Gnatti. Vamos ao nosso próximo sorteio aqui, Júlio. Vamos verificar quem faz neste momento a pergunta. Aqui está. Candidata Marta Caminha. Candidata Marta Caminha, a quem a senhora indica a pergunta? Eu tenho... A senhora pode perguntar para o candidato Kleber Cardoso e para Sérgio Gnatti. Sérgio Gnatti. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu só quero que o senhor me esclareça uma dúvida. Afinal, quem são os chefes do Arquivo Histórico, da Biblioteca Municipal e do museu no seu governo? É a senhora Rosiane Knebel. Está respondido? Ah, é só isso que o senhor tem que dizer? É só Knebel. Pois então, lá naquela relação... Só um momento. O senhor tem 1 minuto e meio para dar a sua resposta. Se o senhor não vai ocupar 1 minuto e meio, eu passo a réplica. Candidata Marta Caminha, a sua pergunta quem é o chefe? Quem são os chefes? Quem são os chefes? Quem é o diretor? Quem é que comanda? Quem é Rosiane Knebel. O senhor encerrou sua resposta? Encerrei. Candidata, réplica. Tanto no arquivo, quanto na biblioteca, quanto no museu, eles são dotados de CCs para a coordenação desse processo. Eu ouvi aqui um dia desses, num dos nossos debates, que o senhor privilegia a cultura, que o senhor entende que cultura é extremamente importante. Eu só lhe pergunto mais uma vez, por que que esses importantes casas de termos a cultura não estão hoje com uma chefia imediata? Eu gostaria de saber, só porque nem eu, nem os servidores da cultura conhecem esses chefes que estão lá lotados. Eu gostaria de saber onde eles estão. Eu sempre vou te dizer e vou te responder. Minuto. Desculpa. O senhor encerrou? Sim, senhor. 1 minuto. Eu tenho uma confiança muito grande na Rosiane Knebel. Talvez sejam tanto essas atividades que a senhora disse que estão sendo muito bem dirigidas, estão sendo muito efetivas. Portanto, eu continuo dizendo que a cultura em Cachoeira do Sul é excelente. Nós fizemos várias ações, nós temos o carnaval, nós temos todas as questões referentes ao nosso folclore,
tanto o folclore afrodescendente como o nosso folclore gauchesco. Nós temos a Feira do Livro, nós temos várias. Nós temos a minha esposa, Jussara Guinatti, que é fantástica na área da cultura, que faz com que as coisas aconteçam em Cachoeira. Agora, procurar nomes e dizer que esses nomes, aonde é que eles estão, eu só respondo com um nome só. A pessoa mais competente que eu tenho dentro da prefeitura para a área da cultura chama-se Rosiane Knebel. Muito obrigado. Terminou? Os candidatos não usaram todo o tempo, mas ok, encerrado este confronto. Vamos então ao próximo sorteio. Vamos verificar quem é o candidato que pergunta. Aqui está, candidato Leandro Balardim. Por gentileza, candidato. O senhor pode perguntar para Kleber Cardoso ou para Marta Caminha. Kleber Cardoso. Kleber, por gentileza. 30 segundos para a pergunta do Balardim. Transporte coletivo urbano, precário, licitação vencida, empresa posta no serviço ilegalmente e prestando um serviço de péssima qualidade. A prefeitura com dificuldade para licitar. Eu quero te dizer, candidato, que como prefeito, uma das primeiras medidas mais rígidas é chamar para mim a responsabilidade de licitar o transporte público. Aplicar um edital de licitação que dê à população acesso a paradas, sistema climatizado e passagem barata. Vamos à resposta, 1 minuto e meio, Kleber Cardoso. Que bom ouvir de outros candidatos que a gente tenha o mesmo pensamento com relação a esse assunto. É um assunto recorrente e se pegar a população usuária que utiliza do transporte público vai ver a reclamação corriqueira que acontece. Como vice-prefeito, percebi e acompanhei por esses últimos 3 anos, 3 vezes foi aberto o processo licitatório e, infelizmente, sempre tem algum emperro em cima disso. Nós precisamos e queremos, e por olhar o que foi feito de errado nos últimos anos, nós temos uma visão realista de fazer corretamente o processo. Não adianta dizer que vai juntar todos o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. É uma obrigação do prefeito, é um ato administrativo de gestão pública. O prefeito municipal tem que abrir esse processo com a sua equipe. Se a equipe é insuficiente de repente e não consegue destravar esse processo, chama outra pessoa mais adequada. O que acontece é que nós precisamos urgentemente, Balardim, eu concordo contigo, abrir o processo. Independente se ganha a empresa que já está em Cachoeira, gerando emprego, ou se ganha outra empresa de fora. O que precisamos é ver Cachoeira olhar para o futuro e principalmente o cidadão que utiliza desse transporte ter um transporte digno, barato e de qualidade. Réplica, 1 minuto. Sem dúvida, e é isso que vamos fazer. Uma licitação correta, qualificando o processo, projetos executivos que contemplem a necessidade das pessoas, do trabalhador, do cidadão, dos jovens que precisam ir para a escola, para os idosos que precisam para o seu transporte. Fazer com que todos tenham um serviço de qualidade, seguro, ágil e que contemple todas as regiões da nossa cidade. E questão do transporte no interior, vamos chamar para nós também a responsabilidade. O povo do interior está sofrendo, existe um descaso com o sistema, a dificuldade das estradas prejudica muito o transporte e nós vamos criar mecanismos de que possamos recuperar pontos trágicos nas estradas para que o transporte possa ter pelo menos uma melhor acessibilidade, um melhor deslocamento para poder fazer com que seja viável. Então, transporte coletivo urbano, transporte para as regiões do interior precisam ser chamada a responsabilidade para o prefeito. E é isso que vamos fazer. Obrigado, candidato. Tréplica. Infelizmente, eu tenho que concordar com algumas pessoas que durante a campanha eu acabo conversando e as pessoas acabam se abrindo da necessidade, talvez, de termos eleição todos os anos. Em cima desse assunto do transporte, me chama a atenção, e a população está vendo, que agora, há poucos dias da eleição, obras estão sendo feitas pela cidade, inclusive uma parada de ônibus de última geração. Que bom, fico feliz como vice-prefeito por esse investimento. Pena que não foi feito antes, porque agora, faltando poucos dias, a população vai ficar com essa herança positiva, vai utilizar aquilo ali, mas fica o recado. Qualquer um de nós, senhores, que ganharmos, não deixe para investir no último ano de campanha. Invista durante os 4 anos, para que a população possa utilizar daquilo que o poder público tem a obrigação de fazer, servir. Ok, obrigado aos candidatos que poderão se assentar. Vamos aqui então, né, Júlio, a este sorteio. Resta apenas um nome, não é? Candidato Gersei Silveira, por favor. Pergunta.
pergunta para a candidata Marta Caminho. Professor Gersey, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Marta, em nossa cidade, aqui na zona urbana da cidade, muitas ruas não têm condições de trânsito. Não apenas o de veículos, mas mesmo a pé. É barro ou é pó. Um pó que invade as casas e os pulmões das pessoas. Um calçamento digno em suas ruas, em nossas ruas, é um grande compromisso que nós temos que ter. Qual é a tua proposta nesta área, Marta? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Obrigada. Nós temos uma proposta que já vinha sendo implementada lá no governo Neirão e Mariana, que é a do calçamento através da participação comunitária. E também das emendas e recursos trazidos, porque o recurso que vem para a Cachoeira, vindo do governo federal, vindo de qualquer governo estadual, não são recursos deste ou daquele deputado, são recursos do povo, são recursos de Cachoeira do Sul, são recursos que requerem uma das coisas que mais falta em Cachoeira do Sul hoje, que é compromisso com a gestão, é saber fazer a gestão, saber onde estão as pessoas que trabalham e onde não estão as pessoas que trabalham. Saber exatamente quais são as funções e quais não são as funções deste ou daquele órgão da gestão pública municipal. Então, no nosso governo, além dessa articulação toda e de termos as emendas, a gente também propõe fazermos, através do orçamento participativo, todo um mapeamento de onde serão as ruas, as próximas calçadas, enfim, a serem feitas. Isso porque nós acreditamos que para fazer uma gestão eficiente, eficaz, efetiva, como Cachoeira precisa, merece e é urgente, nós precisamos sim termos gestão administrativa desta prefeitura. Precisamos sim ter articulação política, coisa que Cachoeira esqueceu há muito tempo. Candidato, réplica. Nós acreditamos também de que nós temos um grande compromisso com a sociedade. Nós temos que ser generosos com o nosso povo. O nosso povo e a gente que andou e andamos dia a dia na periferia da cidade, no interior do município, nós podemos observar de que há uma obrigatoriedade urgente de que o poder público faça uma reavaliação ou tenha à sua frente um gestor municipal que se dedique integralmente às coisas da prefeitura e que seja capaz de cortar as despesas desnecessárias e investir aonde há necessidade de ser feito investimentos. Muito serviço certamente nos aguarda. Precisamos dar condições de vida às pessoas, moradia fora das zonas de risco, de alto risco, ruas com condições de trânsito. Tempo esgotado. Essa é a proposta do viver bem na nossa cidade. É o direito à cidade sendo executado, sendo efetivado. Com certeza, um bom gestor é necessário, mas também é preciso ter um amor pela cidade. Amar Cachoeira é mais necessário ainda. E amar Cachoeira não é uma conversa para poesia. Amar Cachoeira significa levantar todos os dias e batalhar na defesa daqueles que não podem, daqueles que foram excluídos, daqueles que não têm uma casa para morar, que não tem sequer, às vezes, comida para comer. A gente precisa, sim, mudar a função da prefeitura municipal. Ela não é apenas uma administradora da cidade, ela é a gestora, com um G bem grande, que quer dizer que a gente vai, sim, fazer essa gestão. Então, com certeza, gestão administrativa eficiente, eficaz e com amorosidade por aqueles que aqui vivem e escolheram Cachoeira para viver. Obrigado aos candidatos. E a gente destaca agora, né, Júlio, que nós não tivemos até este momento nenhum pedido de direito de resposta, nem por parte dos candidatos, nem por parte dos assessores. E o fazemos neste momento, trazemos esta informação, porque o espaço reservado para o direito de resposta seria no começo do 4º bloco. E assim nós encerramos aqui, portanto, este 3º bloco com os confrontos diretos deste debate entre os
candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul, evento produzido em parceria entre a Rede Novo Tempo de Comunicação, TV Cachoeira, Grupo Vieira da Cunha com o Jornal do Povo e Rádio GVC-FM. Aproveito para convidar você de casa a passar nas redes sociais desses veículos de comunicação e deixar as suas impressões sobre as perguntas, sobre as respostas, sobre as propostas dos candidatos para o futuro de Cachoeira do Sul. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a palavra final dos candidatos. Eleição 2020. Seu voto tem poder. Já estamos de volta ao vivo aqui na TV Novo Tempo, na Rádio GVC-FM e nas nossas redes sociais com o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. É a última oportunidade para o confronto de ideias entre os prefeiturados. E chegamos ao bloco das considerações finais. Os candidatos terão 1 minuto para falarem livremente neste momento. A sequência de falas dos candidatos, essa sequência já foi sorteada previamente, portanto, para agilizar também o processo, vou chamando aqui os candidatos de 2 em 2. O primeiro a responder é o candidato José Otávio Germano, por gentileza, candidato. Já peço também para o candidato Sérgio Gnatti, já se aproximar também da bancada para esse momento. Candidato José Otávio Germano, 1 minuto para suas considerações finais. Pois bem, eu quero me dirigir ao senhor e à senhora que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, para dizer o quanto lamento e lastimo a postura de ódio, a postura de brabeza, a postura de indignação, de não aceitação daquilo que a cidade está prestes a fazer. Eu não vou ofender ninguém, ao contrário, eu estou sendo ofendido e serei ofendido de novo, porque sou o primeiro a falar e quem falará depois de mim me ofenderá de novo. Mas eu recolherei essas pedras com toda a humildade do mundo para construir o meu caminho. Eu não ganhei a eleição, ninguém ganha a eleição antes da hora. Quem decide a eleição são as pessoas que estão nos assistindo. Candidato. Vamos agora às considerações finais do candidato Sérgio Gnatti. Todo mundo me conhece e sabe que eu sou um homem de convicção. Tive convicção quando fiz a interrupção da Ponte do Fandango, prestes a criar ali uma questão terrível, até mesmo de morte. Todo mundo sabe que eu tenho convicção quando eu enfrentei e inaugurei o UPA. Todo mundo sabe que eu tenho convicção quando eu finquei o pé e fui atrás da nossa rotatória, que hoje é um ponto de turismo e de orgulho para Cachoeira do Sul. E todo mundo sabe que eu sou um homem de família e gosto e fiz dessa cidade, a cidade de Cachoeira do Sul, a minha família. Portanto, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me vendo, confiem em mim, assim como eu confio em vocês. Sei que nós temos a oportunidade de continuar pelo terceiro mandato para cada vez mais engrandecer a nossa cidade. Obrigado, candidato. O senhor poderá se assentar? Vamos chamar os candidatos Kleber Cardoso e Coronel Francisco, ambos para as suas considerações finais. 1 minuto, Kleber Cardoso, por gentileza. Quero agradecer demais a oportunidade e principalmente a atenção tua, eleitor, que está assistindo esse debate com toda a atenção necessária. 15 mil indecisos. 15 mil pessoas é o número atual de indecisos que talvez hoje, através desse debate, estarão se definindo para o dia 15, para domingo que vem. Eu ouço, e eu quero falar diretamente a você, que está indeciso em casa. Eu ouço muito falar no voto útil, eu quero votar no candidato, eu não quero que o candidato B ou que o candidato G ganhe. Então, eu vou votar no voto útil. Eu quero te dizer
que o voto útil é aquele voto consciente, em quem você de fato acredita que pode ser o melhor prefeito por estar preparado e por ter um caminho para trilhar para a nossa cidade. Vem com a gente, Kleber Cardoso e Rafael, vote 19. 19 é o nosso número, e que Deus te abençoe, te ilumine e te dê muita sabedoria para a melhor escolha no próximo domingo. Obrigado, candidato. Candidato Coronel Francisco, 1 minuto para suas considerações. Caro eleitor, que agora nos acompanha depois desse debate, aposte no nosso projeto, acompanhe a nossa caminhada, né, um projeto de construção para a Cachoeira, um projeto de desenvolvimento econômico. Vamos levantar a cidade, vamos sair dessa condição que estamos. Vamos fazer uma grande cachoeira, uma cachoeira do futuro, para que seu filho não precise ir para Santa Cruz, para Caxias, para que ele continue aqui trabalhando, prosperando e crescendo conosco. A nossa chapa é uma chapa de direita, nós somos o PSL, o meu vice, um produtor rural, o professor Celso Lopes, né, que vem nos acompanhando nesta caminhada. Né? Acredite, nós somos capazes e teremos condições de levantar Cachoeira do Sul ao futuro de desenvolvimento que precisamos. 17, Cachoeira acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. E eu chamo agora para as considerações finais os candidatos Leandro Balardim e já chamo também o professor Gercei, por gentileza, professor. Sendo que as considerações, inicialmente, são de Leandro Balardim. 1 minuto para o senhor falar livremente. Agradecer a todas as pessoas que têm nos recebido com muita humildade em seus lares, seja através dos programas de TV, de rádio, ou nas nossas mini carreatas, ou falando diretamente, presencialmente com vocês. Destacar que a nossa candidatura é sim, uma candidatura que prima por honestidade, integridade, que prima sim por um governo ético, um governo anticorrupção. E não queremos deixar que Cachoeira do Sul fique na mão desse cidadão que deixou de enviar para Cachoeira do Sul 160 milhões de reais e aqui não explicou. Não queremos que Cachoeira fique na mão de quem, infelizmente, tomou para si recursos públicos do Detran e recursos públicos federais. Isso tudo comprovado em decisão judicial. Judicial, comprovado. Cachoeira não pode botar na sua casa alguém para administrar o seu patrimônio com essa ficha. Tempo, candidato. 1 minuto para as considerações finais, professor Gercei. Caro eleitor, nós hoje estamos há 6 dias, no domingo próximo teremos a data da eleição, dia 15 de novembro. Muito acontecerá, muitos fatos, muitas novidades, muitas fakes vão estar acontecendo ao longo desta semana. Você tem que estar atento. Você deve levar em consideração o caminho, o trabalho daqueles que estão se propondo a dedicar-se de forma integral à Cachoeira do Sul. Você bem sabe que eu tive a honra e a oportunidade de implantar e administrar a Ubra em Cachoeira. Eu sou um gestor. Eu não sou um político. Respeito e admiro, mas eu não sou político. Eu vou trabalhar com a ideia de um administrador. Vou te respeitar, cumprindo com os compromissos que nós assumimos. Vote no 40, PSB, Tempo, Adriano Gercei. Obrigado, professor Gercei. O senhor pode se assentar? Obrigado. Candidata Marta Caminha, para suas considerações finais. A senhora tem 1 minuto. Nessa eleição, existem 2 caminhos. O caminho deles, daqueles que massacram, daqueles que sempre exploram e que estão aí tirando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E existe o nosso caminho, o caminho dos que estão sempre na defesa desses mesmos grupos. O caminho daqueles que tratam as mulheres, os negros, os LGBTQI+, enfim, todos aqueles que são excluídos como iguais, porque somos iguais. Nesta eleição, não escolhemos o caminho deles, escolhemos o caminho do PT. Porque podem dizer o que quiserem, podem fazer o que fizerem. Na hora do pega para fazer,
quem faz mesmo é o Partido dos Trabalhadores, que defende com certeza os direitos e as vontades dos homens e das mulheres dessa cidade. Obrigado, candidata. E assim nós chegamos ao fim deste debate entre os prefeituráveis, os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou até este horário, pela televisão, pela rádio, através das redes sociais. Meu muito obrigado ao Grupo Vieira da Cunha pela parceria através do Jornal do Povo e da Rádio GVC. Meu muito obrigado aos candidatos que aqui estiveram. E muito obrigado, Júlio, pela dobradinha aqui na mediação deste debate. Eu também quero te agradecer, Daniel, quero agradecer as milhares de pessoas que assistiram o debate, seja pela TV, seja pelo rádio ou pelas nossas redes sociais. Quero também aproveitar para agradecer a TV Cachoeira, em nome do Grupo Vieira da Cunha, pela parceria. É sempre um prazer retornar à TV, assim como agradecer os colegas da Rádio GVC FM, do Jornal do Povo, da TV Cachoeira pelo apoio emprestado. Uma boa noite a todos. Obrigado, Júlio. E destacando que amanhã tem a repercussão completa deste debate ao meio-dia no telejornal NT Sul. E lembre-se, eleições 2020. Seu voto tem poder.